Pessoal, como eu havia prometido para você, nós faremos uma série de aulas para quem não tem Putupia ainda, para que você não fique sem trabalhar. Eu vou te trazer a solução, como eu já usei muitos anos atrás, como me ajudou, como me solucionou por muito tempo. Igual eu trouxe aquela solução para você com as tábuas de carne, como se faz aquela ranhura na tábua de carne, aquela canaleta de escorrer gordura quando não se tem entupia. Então nós vamos fazer agora uma série, vamos mesclar entre outras aulas, mas vamos trazendo uma série de ferramentas que você possa usar como tupia para fazer bordas. E para iniciarmos essa série, nós vamos fazer uma ferramenta para fazer borda arredondada, aquele quebra-canto, aquela quebra-quina. Eu trouxe essa fresa para que nós possamos comparar a curvatura dela, mas mais ou menos aproximadamente é aquela moeda de 10 centavos, aquela dourada, aquela nova, aquele modelo mais novo. Se você olhar bem, dá pra você ver que ela quase encosta totalmente na curva. Não chega a encostar toda, fica um fio de cabelo sem encostar, mas quase dá o mesmo tamanho da curvatura da fresa. Você pode usar esse modelo de moeda, que tá uma referência. Pode ser uma arruela de 8mm, uma arruela de 6mm também. Eu prefiro me basear na moeda de 25 centavos. Por quê? Porque a de 25 centavos ela é um pouco maior. Ela não vai bater com a curvatura da fresa de arredondamento, porque existem duas fresas de arredondamento. Essa que é maior e uma um pouco menor. Existem maiores também, mas o padrão mais usado seriam esses. Essa aqui é o modelo maior que vem no estojo. Eu gosto da de 25 centavos, ela me dá uma curvatura maior, fica mais bonito para mim, esteticamente falando, meu gosto. Então nós vamos agora partir para o metal que nós vamos usar para essa ferramenta. Vamos dispensar a fresa. Pessoal, vamos ao metal que nós vamos precisar para fazer essa ferramenta. Eu gosto daquela chapa de 2mm de espessura. Por quê? Porque ela é mais fácil para eu preparar, para eu moldar, para eu fazer o formato que eu preciso desse modelo de ferramenta que nós vamos usar para fazer o arredondamento na madeira. Então, esse tipo de metal você consegue facilmente, essa chapa de 2mm, você consegue em disco de serra. Você pode conseguir em ferro velho uma chapa de ferro de 2mm, um pedaço. Mas no ferro velho você vai achar chapas maiores, menores, e isso é muito barato. Você pode usar até, se você preferir, mola de caminhão, também é largo, vai dar certinho. Só que o problema todo é o seguinte, espessuras muito grossas, que nem essa daqui deve ter por volta de 4, 5 mm de espessura, essa mola de caminhão, ela vai te dar mais trabalho para moldar a ferramenta. Então, por isso que eu opto por uma de 2mm, 2,5mm, tem aquela de 1/8, também servirá. Então vai depender muito do que você vai achar, mas podendo achar um mínimo de 2mm, será melhor para a fabricação da ferramenta. Tem que ser no mínimo 2mm para mais. Bom, eu cortei um pedaço aqui dessa chapa, ela tá com 5,5 cm por 8,5 de comprimento. Você pode fazer um pouco maior, com 10 cm, com 15, aí a opção é sua. E vamos ao tamanho da fresa, o tamanho da lâmina, na verdade, que nós vamos usar para fazer o arredondamento. Como eu te disse, eu vou trabalhar com a de 25 centavos. Eu fiz uma cruz aqui no meio, achei uma cruz, fiz até no lápis, uma marcação. Na de 10 centavos eu tinha feito até com canetão, depois até vou limpar esse bombril, isso sai. Marquei só para poder achar o meio, porque se você optar por fazer de 10 centavos ou 25 centavos, R$1, você tem que achar esse meio dela, fazer uma cruz no meio. Porque nós vamos usar 1/4 dessa moeda para fazer a nossa marcação. No meu caso, que eu tô com uma de 25. Eu vou remover o que está aqui na mesa para dar mais espaço. Nós vamos iniciar a marcação desse metal. Pessoal, vamos começar com a nossa peça, aquela que eu já tinha cortado anteriormente. A de 10 centavos, se eu fosse fazer com 10 centavos a curvatura da peça, então eu usaria 1/4 dela. O que eu faria? Você vai colocar 1/4 aqui. Então nós temos 1/4 da peça aqui. Eu coloco essa linha aqui, essa linha no sentido dessa borda, essa linha no sentido dessa borda. Então eu marcaria aqui, contornaria aqui, e eu faria uma curva aqui. Marcava esse lado de cá. Pegava o outro 1/4 que eu tenho, mesma coisa. Essa linha aqui batendo com essa lateral, essa linha aqui batendo com essa lateral. Eu já faria o outro lado. Eu preciso de duas curvas, dois lados, tá? Você vai entender na frente por que precisamos dessas duas peças marcadas, dois lados. No meu caso, eu vou fazer com a de 25 centavos. Eu já tenho aqui marcado, tá meio claro, mas dá pra você ver. Eu vou colocar aqui, mesma coisa, vou escolher 1/4, um dos lados. Então, a linha do lápis aqui tá batendo com essa lateral, essa linha do lápis tá batendo com essa lateral. Eu já vou contornar aqui. Ok, eu vou trabalhar com a de cima. Eu quis fazer os dois exemplos para que você aprendesse. Mesma coisa aqui, o lado que eu usei do 1/4 eu jogo aqui. Então, eu pressiono para baixo para que a moeda não saia e eu contorno com a moeda e a caneta, o canetão. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou conferir se está certo. Eu fiz uma terceira linha aqui porque aquela estava muito para baixo, mas agora eu vou conferir se está certo. Eu vou medir da borda para dentro dessa linha aqui, da borda até a linha, quanto é que eu tenho. Ele bateu aqui no metro. Ele bateu 1,4 cm. Vamos colocar 1,5 para ficar mais exato. Então eu vou jogar da borda para dentro 1,5 e vou traçar. Aqui da borda para dentro 1,5 e vou traçar. Agora eu vou ligar essas duas linhas com o canetão. Ok, então eu já descobri que aqui ela tá mais alta que aqui ela não tá batendo. Eu tenho que conferir isso para que o meu contorno saia certo. E daqui para cá eu tenho que ter 1,5. Desse lado agora, 1,5 eu traço. Desse lado 1,5 eu traço.
Por que eu fiz isso? Para ter certeza, porque as duas curvas, tanto de lado como a de cá, tem que estar exatas. Porque nessa ferramenta de arredondamento de borda, nós vamos usar os dois lados. Então agora, independente de ter aquele sinal de mais, que é uma outra forma de você fazer isso, vou até virar, vou pegar o lado que não está marcado. Eu achei o e-mail para dentro, o e-mail para dentro aqui. A quina da moeda tem que bater com essa ponta e com essa ponta de cá. Bateu? Agora eu posso fazer o traço. Agora eu tenho uma curvatura exata. Desse lado, a mesma coisa. A borda da moeda tem que bater com essa linha, com a ponta dessa linha e com essa ponta aqui. Vou pôr assim para que você veja. Eu seguro e eu traço até que as duas se encontrem. Pronto. Então agora eu posso realmente cortar com exatidão. O corte, você vai colocar na sua amostra, vai passar um traço aqui, sem encostar nessa linha nesse sentido. Você deixa um 1 milímetro ou 2 e faz uma reta aqui e corta. Mesma coisa aqui, faz uma reta aqui, corta, tira esse excesso. Vai ficar um pouco antes de chegar na curva. Agora, essa parte redonda, você vai acertar na esmerilhadeira. No esmeril não te indico porque é peça pequena. A peça pequena no esmeril nunca é bom, então é melhor evitar. O ideal aqui é você prender isso bem preso, ou numa morcinha de ferro ou na morsa de madeira e contornar com a esmerilhadeira os dois lados. Nós vamos fazer isso na esmerilhadeira para que você aprenda. Só que temos que marcar o outro lado também. Ok. Eu vou traçar uma linha aqui, seguindo o que eu já marquei. Pronto. Voltamos agora ao esquema da moeda, sem fazer aquele sinal de mais, com ela direto. Vamos fingir que eu peguei a moeda direto. Então agora aqui, encosta essa borda aqui e essa borda nessa linha. Encostou nas duas pontas, essa linha aqui nessa ponta e nessa ponta, a borda da moeda está encostando, se ajusta, você contorna, tá feito. Essa daqui tá encostando, se ajusta, traz mais pra cá, mais pra lá, arruma ela, tá encostando nessa ponta, você traça ela. Ok. Faz aquele traço reto aqui e corta. Faz o traço reto aqui e corta. Corta aqui, corta aqui. Eu vou montar a morsa aqui. Eu acho que eu vou usar até a morcinha de ferro para dar mais... Ela é menor para dar mais apoio e poder te mostrar. Nós vamos trabalhar com a esmerilhadeira e nós vamos trabalhar com a lima roliça. Se você não tiver esmerilhadeira, você vai cortar isso daqui no arco de serra, essas pontas, e vai vir com a lima roliça. Uma lima roliça é barata, não é caro. Você vai trabalhar com ela direto, acertando esse arredondamento. É trabalhoso se você não tem esmerilhadeira nessa primeira vez. Depois, ela pronta, você só vai manter ela afiada. Você vai ter a ferramenta por muito tempo, até comprar a sua tupia. Vou desmontar aqui e a gente já volta, pessoal. Pessoal, eu cortei aqui já essa linha reta aqui e essa parte reta aqui. Então eu tenho com as duas pontas já eliminadas. Agora, eu posso fazer um traço aqui e um traço aqui. Antes de chegar na curva, eu posso fazer até 1 milímetro antes de chegar na curva. E aqui com o arco de serra para adiantar a minha vida. Para depois eu ir debastando isso com a esmerilhadeira. Eu vou tentar dar uma cortada. Se você vê que tá perigoso fazer isso, não faz. Vai direto na esmerilhadeira, vai comendo por aqui com a esmerilhadeira até chegar na curva, que é mais seguro. Se você sentir segurança em fazer com o arco de serra, até dá. Com a esmerilhadeira, para cortar isso aqui direto, é mais perigoso. Então é melhor você ir com ela de lado, trabalhando com ela e fazendo a curva. Eu vou adiantar isso, a gente já volta para ir começar a fazer o molde. Eu vou fazer um lado todo, o outro lado eu faço sozinho, pra gente não esticar demais a aula. Pessoal, eu cortei aqui, eu dei um chanfro para cá reto com a serrinha. A mesma coisa aqui. Agora eu vou quebrar isso no alicate, essa ponta. Tá com 2 milímetros, 1,5 milímetro para chegar na curva. Tá ótimo, já vai adiantar bastante a minha vida. Agora vamos pegar a esmerilhadeira e vamos esmerilhar um lado. Eu vou começar daqui, tirando essa rebarba e arredondando ela aos poucos, para depois passar para o segundo passo. Pessoal, a esmerilhadeira, como você já sabe, atrás da capa de proteção, sempre se posiciona atrás dela. Evita jogar ela de lado. Aqui eu vou precisar jogar ela de lado um pouco, não tem jeito, porque eu preciso fazer essa curva certa. Mas podendo trabalhar com ela sempre nessa posição deitada é melhor. Você tem mais proteção do que ela na vertical, que é mais perigoso escapar alguma coisa e vir em você. Mesmo com a proteção, pode acontecer, não é impossível. Então, podendo evitar, trabalha com ela nessa posição, sempre com ela deitada, com ela na horizontal, totalmente na horizontal e sempre atrás da capa de proteção, como eu já te ensinei. Eu vou chanfrar ela assim, eu vou vindo assim, fazendo esse movimento, puxando e saindo, até que eu chegue perto do risco. Se eu chegar perto do risco, 1 milímetro mais ou menos, eu já dou uma parada. Aí eu prefiro ir na lima roliça, que é mais seguro. Espera parar por completo, aí você põe ela na bancada. Ok. Aqui, pessoal, eu já consegui chegar até um pouco menos de 0,5 milímetro. Estou quase lá. Então agora nós vamos acertar isso daqui na lima roliça. Eu vou botar a lima em pé, encostada no chanfro, e eu vou fazer o trabalho de vai e vem, subindo e descendo com ela, até acertar totalmente na linha o que eu preciso.
Ok, eu vou arredondando ela. Você pode pegar a moeda também conferindo. A gente acertou isso daqui, deixou pronto. Eu vou dar uma acertada nela agora, depois eu tiro essa rebarba de baixo, aí nós vamos para a lâmina. Eu vou dar uma acertada rápida para adiantar e já volto. Ok, pessoal, passei a lima aqui, ela já tá curvada, tá certinha. Esse lado aqui, como eu te falei, eu vou fazer depois. Agora o que você vai fazer? Você vai marcar aqui mais ou menos uns 2 milímetros aqui, paralelo ao contorno. Pode fazer com o canetão. É só pra gente se basear do que nós vamos fazer. Agora nós vamos pegar a esmerilhadeira e nós vamos chanfrar isso daqui, de modo que isso aqui crie uma rampa para baixo, que será a nossa lâmina. Então eu vou esmerilhar aqui, vou desbastar isso, e aqui tem que formar uma rebarba. Enquanto não der uma rebarba aqui embaixo, eu não posso afiar isso ainda. Então eu preciso chanfrar de forma que isso aqui fique com a rebarba virada para baixo, para aí chegarmos na lixa e na afiação perfeita. Importante, não põe a mão aqui que isso aqui vai estar quente com a esmerilhadeira. Você, se precisar sentir se está com a rebarba ou não, você pega isso com o alicate, tira, põe num balde com água, um pote com água e resfria isso, e aí você passa a mão, senão você queima o seu dedo. Com ele de lado agora. Você vai desbastando e formando chanfro. E acompanhando o formato do risco que nós fizemos. Sempre puxando ele. Agora eu vou olhar por baixo se já está chanfrado, se ainda tem alguma parte reta. Se tiver ainda para conferir na mão, eu vou tirar isso daqui, botar na água para resfriar como eu te ensinei e a gente já volta. Pessoal, tirei da morsa, botei na água para dar uma resfriada. Você pode ver, tá chanfrado, mas aqui ainda há uma partezinha reta. Eu preciso chanfrar isso aqui, eu preciso inclinar mais. Isso aqui tem que estar totalmente fino e virado para cá. Tem que estar aquela rebarba, que aí vai dar o fio da nossa lâmina. Então eu preciso colocar de novo e terminar de acertar isso. Pessoal, chanfrei, consegui chegar um pouco mais. Esse lado de cá agora tá com a rebarba. Eu já passei na água para dar uma resfriada. Se eu passo o dedo aqui, eu sinto que existe uma rebarba, uma saliência. Ou seja, aqui eu já consigo fazer o fio. Agora eu vou esfregar isso daqui. Vou botar uma lixa 60, uma lixa 40 na mesa. Vou dar uma boa esfregada, totalmente reto, totalmente plano, como você já aprendeu naquela aula de afiação de lâmina de plana e de lâmina de formão. Vou tirar esse chanfro. Depois eu vou passar uma lixa fina, uma lixa 120, uma lixa 200, uma lixa 300, uma lixa 180. E depois eu passo o giz. Se você quiser passar com giz é melhor, vai dar mais fio. Aqui eu posso enrolar em algo roliço, na própria lima, uma lixa, e vir puxando, fazendo esse movimento aqui, olha, contornando ela, ó, igual fazemos na afiação de fresa, naquela aula de afiação de fresa. Eu prendo na morsa e venho somente afiando ela, ou com lixa ou diretamente na lima. Fez rebarba, esfrega na lixa grossa, depois na lixa fina na mesa. Então esse lado já vai estar concluído. Esse lado aqui eu vou fazer sozinho para adiantar. Aí nós vamos para a segunda parte dessa aula, que é a montagem dessa ferramenta. Vou fazer essa parte toda, vou adiantar isso, a gente já volta para continuarmos a aula. Pessoal, chanfrei os dois lados, ficou a rebarba. Eu esfreguei numa mesa lisa, naquela lixa mais grossa, na lixa 60. Dei uma boa esfregada, vai e vem, circular. Depois eu peguei a lixa 180, estiquei na mesa, eu esfreguei. Depois eu repeti o mesmo procedimento na 180 com giz. Depois eu fixei na borsa, enrolei na lima, a lixa e passei só puxando e fazendo o sentido do chanfro dos dois lados para ficar afiado. Agora vamos à montagem da ferramenta. Dois sarrafinhos, 15, 14 centímetros de comprimento por 5. Peguei ripa de cambará para telhado. Você vai posicionar ela aqui, vai fazer dois furos, os dois do mesmo tamanho. Vai passar um parafuso aqui com a arruela de um lado. Até mais fácil você montar isso fora, depois você enfia a lâmina nela. Passa o parafuso com a arruela nos dois buracos, já deixa vazar os dois buracos. Aqui você coloca uma arruela e uma borboleta, para ser mais fácil. Se não tiver borboleta e quiser colocar, preferir colocar porca, não tem problema. Eu gosto de colocar borboleta porque facilita a montagem, a desmontagem. Se precisar afiar, se precisar remover alguma coisa, vai ficar mais fácil. Ok, deixa mais ou menos frouxo. Enfia a lâmina aqui dentro. Aqui você posiciona a lâmina que fique de forma rente. O final da lâmina aqui, o final da curva aqui, rente à madeira. E o final da curva aqui, rente à madeira. As duas madeiras iguais, no mesmo nível. Você aperta. Ok, temos a ferramenta montada. Tá bem apertado. Tá aqui, os dois lados chanfrados, curvados para fora. Por que eu chanfrei esse lado, os dois lados dele, desse lado? E não desse lado de cá, e não intercalei um lado chanfrado para esse lado, o outro lado chanfrado atrás? Por que eu fiz os dois lados? O chanfro tem que ser os dois do mesmo lado. Porque toda madeira possui o sentido da veia. Então, algumas vezes
eu vou precisar passar ela no sentido da veia aqui, nesse sentido. E algumas vezes a madeira vai estar ao contrário, então eu só vou virar a ferramenta e puxar nesse sentido. Por isso que elas estão desses dois lados. Eu só viro e eu tenho a mesma ferramenta dos dois lados, para sempre acompanhar o sentido da veia. Agora, o ideal aqui seria medirmos um toquinho de madeira que dê nesse final e nesse final, essa distância exata aqui, tá? Esse final e esse final aqui, mais ou menos aqui. Pregar ela aqui, por isso que eu fiz aqueles dois traços, para eu poder me guiar. Um toquinho, eu vou cortar esse toquinho e vou pregar aqui em cima. Por quê? Ele vai ser o meu limite, aonde eu quero que a madeira bata, a madeira que vai ser passada bata. Então aqui vai ser o meu limite, esse lado vai ter o meu limite. Eu vou riscar isso daqui, vou cortar, a gente vai botar dois preguinhos aqui com cola para ser o nosso limite, ou atrás ou na frente, você escolhe o lugar e a ferramenta tá feita, aí nós vamos para o teste. Tá aí, pessoal, botei dois preguinhos, colei um toquinho de madeira, tá até essa ponta aqui e essa ponta aqui, porque agora quando eu passar na madeira, ele tá aqui, o toco não encosta. Conforme a gente for removendo a madeira, ela for entrando, se aprofundando mais para dentro, ele vai bater aqui. Quando ele chegar nesse limite, é onde eu quero que ele chegue e seja o meu máximo, o meu limite, para que todos os lados da nossa borda fiquem iguais. Então, se eu virar para esse lado, eu tenho um limite desse lado também. Então, todos eles estão agora com esse limite do toquinho. O toquinho pega bem na direção de cada ponta. Então, se ele virar de limite pra gente, para não ter que ficar colocando uma régua aqui e essa madeira encostar e ficar sempre rente à régua e dar mais trabalho. Então, a peça está completa. Eu vou fixar um pedaço de pinos aqui pra gente passar, depois um pedaço de peroba e vamos fazer o teste. Pessoal, eu preguei um pedaço de tábua de pinos, aquela tábua de 30 centímetros, pode ser sarrafo, pode ser madeira que for, para trabalhar a borda. Vamos fingir que é um sarrafo. Eu preguei ela, até para não colocar o sargento, para não marcar a madeira, só para que você veja o exemplo. Então você já sabe, temos o nosso toquinho aqui de limite, o lado chanfrado. Nós sabemos que existe um lado que segue a veia, o outro lado é o contrário. Então eu vou fazer um teste, eu vou passar esse lado, eu vou passar para cá. Se para cá eu sentir que ela tá arranhando a madeira e não removendo, então eu tô contrário à veia. Ok, vou passar para cá agora, viro o lado, passei desse lado, agora viro para esse e vou puxar para mim. É, tá para lá, para cá ela tá rasgando, então o sentido certo é para lá. Então eu começo a passar e ela vai removendo e formando o arredondamento. Eu vou vir daquele lado para que você veja melhor. Pessoal, tá aí. Você já consegue ver formando o arredondamento. Se a veia tá para cá, eu uso esse lado. Se a veia tá para lá, eu viro e uso esse lado de cá. Então, a questão de ter dois lados é justamente por isso, para você poder acompanhar a veia da madeira. O sentido, essa base reta encostada totalmente na madeira e essa parte do pino da madeira, do toco que nós colocamos, encostada totalmente, o máximo que eu conseguir aqui. Conforme ela for removendo, essa peça vai encostar na lateral da madeira, para dar o limite. Então, o segredo é sempre manter essa base encostada na superfície da madeira e vir removendo. Pessoal, quanto mais eu passar, mais redondo ele vai ficar. Depois é só dar acabamento com a lixa. Eu vou colocar um braço de peroba agora para nós fazermos na peroba para você ver um caibro. Vai ser o mesmo efeito. Pessoal, vamos fazer agora na peroba. Um caibro de peroba pode ser um caibro de um barrote de pinos, pode ser de eucalipto, pode ser a maneira que você quiser. Você só precisa escolher o lado que está a veia para poder puxar do lado certo com a lâmina. Esse lado aqui tá rasgando, então vai para o outro lado. Eu fiz assim, eu vou virar para o outro lado ela. Vou usar o outro lado da lâmina. E assim eu já começo a arredondar, a quebrar essa quina. É claro que se eu pegar uma grossa e quebrar aqui na quadrada primeiro, dar uma raspada rápida, eu já vou facilitar o meu trabalho.
Pessoal, tá aí arredondado. O lado que eu não mexi, as pontas e aqui o arredondamento. Então quanto mais eu passar, mais eu vou arredondar. Quanto mais eu afiar, mais fácil fica. É só descobrirmos do lado que está a veia da madeira. Pessoal, precisava te passar isso. Vamos fazer algumas peças nesse formato ainda. Isso vai te ajudar muito. Como fizemos nas tábuas de carne. Você viu que dá certo. Você arredonda, você faz qualquer formato, qualquer peça. Agora você sabe como quebrar máquina sem ter entupia. Pessoal, estamos ficando por aqui. E mais uma vez, muito obrigado por você estar com a gente.